Recentemente um canal que eu gosto bastante, que é esse aqui, fez um vídeo dizendo que Dark Souls envelheceu mal, dando inúmeros argumentos, dos quais eu concordo com a maioria e discordo de alguns. O fato é que esse vídeo gerou uma certa polêmica e até uns reacts que, se você tiver com tempo pra ver, pode dar um pouco mais de contexto pra esse vídeo. Mas resumindo pra você, ele fez um vídeo passando por diversos aspectos do Dark Souls 1 e mostrando que diversos pontos dele ficaram defasados com o tempo e envelheceram pior do que os mesmos pontos em outros jogos da mesma série. Agora, vamos pro assunto desse vídeo. Primeiro de tudo, acho válido falar que tanto o Rafainha Host quanto eu, e provavelmente você também, já jogamos muito esse jogo. Ele platinou o jogo 2 vezes, eu nunca tive saco de platinar, mas já zerei dezenas de vezes, fiz desafio sem morrer, desafio upando só um status e assim vai. Tô falando isso porque eu vi muito comentário burro querendo justificar os defeitos do jogo por você ser noob. Sendo que ele deixa bem claro que muitos pontos do jogo são ruins, especialmente para um jogador novo, alguém que tá tendo a sua primeira experiência com o jogo. Tendo isso em mente, vamos pro primeiro ponto: level design. Eu mesmo já fui do time que tratava o level design desse jogo como algo genial e disruptivo, mas hoje eu tenho que te dizer que não, ele só é bom. O fato da arquitetura do mapa ser toda interligada é algo legal, mostra o capricho dos desenvolvedores e mostra que eles claramente começaram por essa parte. As pessoas só esquecem que é muito mais lindo no papel do que na prática. Não é como se você tivesse a noção geográfica de onde você tá quando você tá no jardim e no matar o lobo. Definitivamente não. Essa conectividade só é perceptível em algumas relações entre as áreas, tipo Firelink, Bladetown e New Londo. Elas são bem interligadas, as três têm mais de um caminho pra chegar nelas, enfim. De qualquer forma, na segunda metade do jogo isso se perde completamente. Depois de você chegar até a Norlondo, com basicamente um TP, os 4 lords se resumem a andar em linha reta até uma extremidade do mapa. Depois você volta para Firelink e faz a mesma coisa para outro lado do mapa. Depois de fazer isso 4 vezes, você volta para Firelink de novo, cai num buraco que também não tem ligação com nada e zera. Uau! Você até pode dar alguns exemplos, tipo dizer que dá pra ver Lost Eyes ali quando você tá nas catacumbas, mas pô, pelo amor de Deus, no Dark Souls 3 você também vê outras áreas entre um mapa e outro de forma muito melhor. Não é esse o ponto. O ponto é, eu acho muito engraçado como esse argumento de conectividade e level design se resume a 2 coisas. Você ter mais de uma opção de área pra começar o jogo, o que é bem subjetivo, e a porra de um elevador. Se a From Software soubesse que esse elevador ia ser tão importante, eles tinham até enfeitado mais. Seguinte, o jogo não tem 1000 opções para começar. O jogo tem uma linha cronológica bem clara, na verdade. Uma linha onde você avança e o nível dos inimigos acompanha o seu. Porém sim, se você já conhece o jogo e os mapas, o jogo te dá liberdade para ir lá, coletar itens de fim de jogo e fazer uma run mais flexível. Até certo ponto também, porque até no Dark Souls 1 você tem a parede invisível dos devs para te travar. O fato é que todos os jogos fazem isso muito bem. Em Dark Souls 3 você pode tranquilamente matar a dançarina cedo, se você já manja mais do jogo, e abrir toda a outra parte do mapa com 1000 opções de pra onde ir. Tem vídeo da galera botando uma arma no mais 10 antes de enfrentar um Lord sequer no Dark Souls 3. E você vai me falar que não tem opção? O Dark Souls 2 provavelmente é o jogo que mais te dá opções de run e de como zerar. Cara, você pode até zerar o jogo sem matar os Lords se você quiser. Tu simplesmente usa os braseiros e consegue farmar 1 milhão de alma rapidão. Em relação aos atalhos, honestamente pra mim a comparação faz menos sentido ainda. A runback do fucking primeiro boss de Dark Souls 3, tirando no tutorial, fica muito mais fácil se você explorar e achar um atalho. Dark Souls 1 tem uma área no esgoto com somente uma bonfire e atalhos para facilitar a exploração. Sabe onde você também tem uma área no esgoto com somente uma bonfire e atalhos, só que fazendo tudo isso muito melhor? Então, é só impossível não dizer que os outros Dark Souls fizeram tudo que o primeiro fez, só que melhor. Isso é completamente natural. Seria estranho se não fosse assim, na verdade. O que me assustou foi a galera não entender o que é envelhecer mal. O que eu acho injusto é você pegar Dark Souls 1 e comparar com Dark Souls 3 ou Elden Ring, tá? Ou então qualquer jogo que foi lançado 10 anos depois. Pô, não dá, velho. Você tem que comparar com outros jogos da época. Só que no início do vídeo ele fala, ó, é um jogo de 2011. E um jogo de 2011... vai ter os seus conflitos geracionais. Então por que a gente tem todo esse know-how e toda essa tranquilidade para se criticar um jogo antigo?
Porque os anos se passaram. A gente... Cara, ninguém tá dizendo que o jogo é ruim. Eu acho que todos os envolvidos nessa discussão gostam muito do jogo. O intuito do vídeo é exatamente mostrar como o primeiro ficou defasado em relação aos outros. Outros esses que não envelheceram tão mal quanto o primeiro. Dark Souls 2 e Dark Souls 3 já tem aí seus 10 aninhos e são menos datados do que Dark Souls 1 10 anos depois do seu lançamento. Mas enfim, voltando pro foco, agora que a gente já tirou o elefante do level design da sala, tem mais alguns pontos que pra mim são indiscutíveis nesse caso. Sistema de upgrade. O sistema de upgrade aqui é só ruim, simplesmente ruim. Você ter que transformar sua arma 3 vezes, precisar ir atrás de um item específico para cada transformação, e no intervalo de níveis em cada uma delas você precisar de uma pedra específica para upar, é só chato e ruim. Principalmente por conta de o farm dessas pedras ser horroroso. O pior é que tem quem defenda isso. Afinal, o sistema de upgrade de armas está aqui, feito de uma forma completamente bizarra. Imagina você pegar algo simples e esticar só pra deixar massivo, sendo que não precisa. É o que eu sinto com o sistema de upgrade Não é pra de armas. deixar massivo. Não! De fato, você pode ter preferência pelo sistema que é Dark Souls 2, que você vai no lobby e aí você upa a arma lá no lobby, ou de Dark Souls 3, que também é isso, você vai no lobby e upa a arma no lobby. Só que, ou no Sekiro, que você vai na fogueira e upa, whatever. Pô, que engraçado que todos os outros jogos seguiram outro padrão. Você não pode analisar dessa maneira rasa e estúpida. Raso e estúpido. De que, ele fez pra deixar massivo e pra deixar desnecessariamente complexo. Não é essa a intenção. A intenção é te dar o sentimento de fato de treasure hunting. Amigo, o teu argumento é tão ruim que o próprio jogo te refuta. No Dark Souls 1, as armas que upam com titanita cintilante são ridiculamente mais fáceis de upar do que as armas normais. Além dessas armas terem o maior dano base e os maiores scaling. Cadê a recompensa aqui? Você vai se fuder mais pra ter uma arma pior mais tarde no jogo. Isso é um erro tão indefensável que no jogo seguinte eles já facilitaram o up de arma normal e dificultaram o das armas especiais. Movimentação. A sua movimentação é limitada, o seu... Isso é ruim. Só que tem uma solução simples, que é destravar a câmera. Você jogar o Dark Souls 1 com a câmera travada é horrível. Nunca trave a câmera em Dark Souls 1, tá? Nunca trave. O Dark Souls 1 tem um rolamento limitado em 4 direções. Você só pode rolar pra frente, pra trás e pros lados. Isso é só uma limitação que já foi arrumada em um jogo da mesma geração, o jogo seguinte. Você não pode dizer que um erro não é um erro porque você zerou o jogo 10 vezes e arrumou um jeito de lidar com o erro. Bosses. na mesa, você corre de um lado. Eu entendi que seria uma boss fight ruim, que apesar desse motivo, de ter um motivo interessante pra ele estar na ponte, seria uma boss fight ruim porque a batalha é difícil, você lutar contra ele. Mas é um boss fácil, pô, tanto faz. Se o boss é fácil, foda-se que ele é ruim. Justo. Primeiramente, nenhum boss de Dark Souls é fácil. Todos eles têm a proposta de serem extremamente desafiadores. Dark Souls 1 não ficou conhecido como o jogo mais difícil de todos à toa. O ponto é justamente que ele falha em entregar a dificuldade que queria. Se você lutar contra o Midir 10 vezes, ele vai continuar sendo complicado e desafiador. Coisa que não acontece nesse jogo. Se você jogar 10 vezes contra o Ornest e o Smaug, você vai perceber que é só uma luta enrolada mais fácil. E olha que eu tô falando de uma das melhores do jogo. Tem coisa muito pior e muito mais ridícula. Comparando com o próprio jogo, o Artorias é um boss épico, incrível e muito mais complicado do que as Gárgulas, que são um boss inicial, mas também muito bom. Não dá pra passar pano pra um monte de boss mediano, que falha tanto em ser difícil quanto em ser divertido. O último ponto é o quanto as pessoas passam pano pro suposto desenvolvimento rushado que Dark Souls teve no final. É muito nítida a queda de qualidade que as áreas tiveram, principalmente as áreas dos Lords, que acho que é um senso comum pensar que essas foram as últimas áreas que eles fizeram. Lost Isle inteira, incluindo o boss, é uma cagada monumental, não tem nem o que fazer. O próprio boss é o pior boss do jogo, talvez o pior boss da série, e não era pra ser assim. Era pra Battle of Chaos andar pelo mapa se de fato ia enfrentar ela. Podia até ser um boss bom, mas eles rusharam. Aquele canto de mapa vazio que os caras só pegaram o modelo 3D do Taurus e saíram colando assim um do lado do outro é tipo uma parada que, mano, não dá, só não dá. E aí, pra não ficar só um canto inútil, os caras foram lá e enfiaram um item importante no meio. Uau. Mas as outras áreas finais não passam impune disso não. Pra mim, as catacumbas são até piores que Lost Isle. É uma área toda escura, eles não utilizam bem essa escuridão que quiseram colocar. É só um monte de caveira gigante repetida que dá muito dano e só te faz querer sair dali o mais rápido possível. A área dos Four Kings também tem um monte de mob até interessante, mas que só parece muito mal acabado. Inclusive, o que mais me desperta curiosidade na área do Four Kings
é que ele é o único Lorde que não tem a parede invisível dos devs. Levando em conta que o desenvolvimento do jogo foi rushado, eu não duvido nada disso ter passado sem querer. Acho que a melhor parte dessas áreas finais ainda é Darkroot Garden, só que a segunda parte dele também é só um grande campo verde de nada. Mas enfim, eu acho que a DLC, principalmente nesse jogo, tá aí pra mostrar como poderia ter sido o final dele se eles tivessem tempo, mas as coisas nem sempre são como a gente quer. Queria fechar esse vídeo falando que eu não tenho nada contra as pessoas citadas, inclusive gosto do Jumentossauro, gosto do Cross, tô acompanhando os vídeos do Randy, só quis fazer esse vídeo porque fiquei de cara com quantas pessoas tiveram dificuldade em entender o ponto do vídeo, que é envelhecer mal. Eu amo Dark Souls 1, é um dos meus jogos favoritos, eu gosto até dos bugs, eu gosto até do tanto de coisa ruim que esse jogo tem. A gente gosta de rir dessas coisas, de explorar elas, de abusar desses bugs e simplesmente assumir e falar que todas essas coisas são de fato erros do jogo que envelheceram mal, não muda o fato desse jogo ser um clássico. Eu acho tranquilo dizer que a série Souls foi um dos jogos que mais mudou a história dos games, pelo menos nos últimos tempos. Então, tá tudo bem dizer que Dark Souls 1 envelheceu mal e, de certa forma, eu gosto disso.